Olá, algumas pessoas não entendem porque a gente faz um esforço tão grande e dedica tantas horas, tanto trabalho e tanto empenho para devolver o brilho, a beleza e a funcionalidade para um aparelho que foi fabricado em 1960 ou nos anos 1960. Bom, alguns às vezes comentam nos vídeos do museu por que restaurar um rádio que só tem AM se as rádios AM vão terminar. Bom, hoje eu vou aproveitar esse vídeo final do Empire e vou comentar com vocês do porquê. Talvez seja o maior dos motivos ou a motivação para se restaurar um aparelho clássico como esse. Vamos à introdução e voltamos em seguida. Sempre que alguém traz um aparelho no museu e pede a nossa ajuda para fazer a restauração, eu pergunto para a pessoa que, na medida do possível, ela me conte a história desse aparelho. A quem pertenceu esse aparelho e que importância esse aparelho tem para essa pessoa. Bom, esse aparelho, o Empire que você acompanhou aí nos últimos vídeos, e se você não assistiu os vídeos anteriores, aqui embaixo na descrição tem um link que você clica lá e é levado para todos os vídeos desse projeto. Você vai encontrar lá todo o desenrolar desse trabalho, desde que o aparelho chegou aqui, a condição que ele chegou, até a condição que você vê ele hoje. Mas eu perguntei para o senhor Denis e ele me disse que esse rádio pertenceu à sua avó, e a sua avó já faleceu, infelizmente ela já nos deixou, ela está em outro plano, e o senhor Denis então tem uma memória afetiva com esse aparelho e tem um lugar já especial na sua casa para quando ele voltar agora, ele já preparou um móvel lá todo especial para colocar esse rádio. Por que eu sempre pergunto qual a história do aparelho e qual a história, se possível, das pessoas das quais esse aparelho fez parte? Porque para nós, o que mais nos motiva quando a gente vai restaurar um aparelho é poder devolver a vida para um aparelho que estava condenado à morte. Então, quando a gente faz uma restauração e quando a gente vê o aparelho funcionando, é como se houvesse uma espécie de milagre de restauração, ou milagre de ressurreição. É um aparelho que, lógico, a gente sabe que não tem vida, isso é só uma alegoria, mas quando a gente devolve a funcionalidade para ele, ele volta a viver, ele volta a falar com sua própria voz, quando eu falei no vídeo anterior. Bom, algumas pessoas às vezes nos questionam, mas por que fazer tanto esforço, investir tanto num aparelho que tem só AM? O AM vai acabar, as pessoas dizem. E agora eu vou ajudar essas pessoas, se você é uma das pessoas que já pensou assim em algum momento, eu vou ajudá-lo a entender por que a gente faz uma restauração num equipamento clássico como esse. Bom, eu peço permissão para o proprietário do rádio para criar uma situação hipotética que vai ajudá-los a entender essa motivação. Agora nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nós vamos entrar numa máquina do tempo e vamos voltar aos anos 1960. Nós estamos numa cidade e a rua está movimentada. As pessoas estão caminhando e nessa época os casais andavam de mão, a esposa ela segurava no marido, provavelmente com a sua sombrinha num dia de sol. As roupas eram muito elegantes, tanto das senhoritas quanto dos senhores. E agora a gente vê uma loja de rádios. Naquela época se chamava exatamente assim, loja do rádio. E um jovem casal, recém-casado, entra nessa loja e a visão que eles têm é maravilhosa. Vários rádios expostos, vários e vários rádios ali prontos para a pessoa ligar, ouvir o som e ver a sua beleza, o seu design. E esse casal então caminha pela loja e numa das prateleiras eles enxergam esse rádio, o Empire, com toda a sua imponência. E os jovens, o jovem casal naquele momento olha para o rádio e a escolha estava feita. É esse o rádio que vai para a nossa nova casa. O jovem casal, recém-casado, ainda estava montando a sua casa,
mas já fazia planos para o futuro. Em breve, provavelmente os filhos chegariam, e naquela época os casais tinham um filho muito cedo, e geralmente vários filhos, e era importante que na casa tivesse tudo que lhes desse conforto. Agora esse jovem casal compra o rádio e sai da loja com ele na mão, feliz, porque eles já têm um lugar, um balcão lá na sua casa, onde eles vão chegar e vão colocar o rádio, e esse rádio vai fazer parte das suas vidas daquele dia para frente. Logo em seguida virão os filhos, e o rádio também vai fazer parte da vida dos filhos. E eles vão crescer e vão para a escola, e quando eles chegarem no final da tarde, eles vão encontrar o pai que chegou cansado do trabalho, a mãe provavelmente preparou alguma bebida, um chá ou alguma coisa que eles apreciam tomar juntos no final da tarde. O pai, muito provavelmente nessa época, acende o seu cigarro, isso fazia parte da cultura das famílias, e eles ficam então conversando ao som do rádio. Eles escutam os seus melhores programas, os seus programas preferidos, e nessa época eles não tinham como gravar os programas, então eles ficavam cuidando dos horários, e quando chegava o horário dos seus programas preferidos, do jornal, ou então da novela falada por rádio, eles se sentavam na sala e todos ficavam em silêncio, ouvindo aquele som maravilhoso que saía daquela caixa mágica, que quando a gente gira o botão e dá volume, músicas maravilhosas são apresentadas, locutores fantásticos que tiveram nessas épocas dos anos 1960, 1970, telenovelas que faziam as pessoas viajar pelo tempo. A sua imaginação voava escutando esses programas. Bom, esse casal vai envelhecendo, os filhos crescem, eles vão tocar suas vidas, e agora os filhos dos filhos vêm, os netos já estão aí, o casal está idoso, e num determinado momento da vida, a vida cumpre o seu ciclo natural de início, de trajeto e de fim. Esse jovem casal já não é jovem, eles são idosos, e em seguida, no ciclo natural da existência humana aqui nesse planeta, os dois vão nos deixar. O casal faz a sua passagem, ficam os filhos, ficam os netos, e o aparelho se preserva. Apesar de sofrido por tantas décadas de existência, o aparelho, em algum momento, por iniciativa do seu neto, e agora é a história real, até esse momento eu estava hipotetizando essa história, mas em algum momento agora, por iniciativa do neto, o senhor Denis, lá de Lajeado, que é proprietário desse rádio, ele tem essa memória da sua avó, e ele então resolve fazer a restauração do aparelho. Agora, o mesmo aparelho que entrou na casa daquele jovem casal nos anos 1960, volta para a casa do seu neto, mais de 6 décadas mais tarde, e ele vai conseguir agora rememorar, reviver esses momentos que os seus avós viveram lá naquela residência. Bom, eu espero que você, que algum dia questionou o porquê que a gente se esforça tanto para fazer restauração desses aparelhos, tenha, através dessa história hipotética, mas que é muito sincera, com muito sentimento, entendido o porquê da importância dessas restaurações. Num segundo momento agora, eu vou mostrar para vocês o rádio como ficou, as peças que foram substituídas, e vamos finalizar com uma escuta rápida. Na verdade, a gente já fez a escuta completa no vídeo anterior, mas nós vamos finalizar ainda com uma escuta rápida aqui para que a gente veja como finalmente ficou o som desse aparelho depois de montado na caixa. Bom, esses são os componentes originais que foram retirados do aparelho. A gente pode ver que são realmente os componentes que a fábrica colocou lá nos anos 1960. Estão naturalmente todos esgotados, todos alterados. A bobina de antena que sofreu uma descarga de alta tensão, aqui chamuscada, a alteração que foi feita lá na fonte que a gente desmanchou porque não era a alteração correta, e várias outras coisas, os potenciômetros, resistores, enfim, todos esses componentes serão devolvidos para o proprietário do rádio para que ele guarde como parte da memória desse aparelho.
Bom, você já assistiu na série de vídeos, que tem o link aqui embaixo na descrição, mas em resumo, a caixa foi toda pintada, o tecido é novo, esse dial foi recuperado porque ele estava bastante desbotado. Aí na parte eletrônica agora, essa é então a última visão. É assim que o rádio ficou e é assim que ele volta agora para a sua casa, com o chassi novo, todo desoxidado, pintado, com as válvulas todas novas, as válvulas do rádio que vieram com ele, elas não são adequadas para o projeto que a gente se propôs a fazer, então elas também serão devolvidas para o proprietário. Capacitor variável extremamente limpo, desoxidado, a nova bobina de antena aqui já instalada no lugar, cordão novo, essa parte aqui de trás do dial foi pintada, as polias foram pintadas, o novo alto-falante original de época, um alto-falante Bravox, fabricado nos anos 1970, ainda com o cone e a bobina original, e agora com uma bobina nova, com o cone e a aranha original, e agora com uma bobina nova de 4 ohms, que é a bobina adequada para esse transformador de saída Philips, que estava acompanhando o rádio, um transformador de 5.000 ohms para alto-falantes de 4 ohms. Incluímos um choque de filtro para diminuir o máximo possível os ruídos do rádio, um novo cordão e assim, nesse resumo muito rápido, a gente mostra a finalização desse trabalho, a última imagem dele aberto. Agora eu vou colocar a tampa nele e a gente em seguida vai fazer a nossa escuta rápida, então, para nos despedirmos do Empire, que em breve ele vai voltar para casa lá na cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, essa é a visão final, agora com a tampa traseira no lugar. É a tampa original do rádio quando ele saiu da fábrica, aqui com a marca Empire, a mesma logomarca que nós encontramos lá na frente, lá no dial, modelo PSA 53, Pintucci, Spadari e Companhia, Rua Aurora 263, fone 339376, São Paulo, Brasil, Indústria Brasileira. Ok? Tampa no lugar, agora o rádio está completo e a gente vai fazer uma breve rádio escuta para vermos o funcionamento e a qualidade do áudio agora com ele montado na caixa. Começando por ondas longas. Excelentíssima mãe, Márcia. Paririwon sirelion gantirnargas, kasigo midas mayo yaminora. Sarandí, que vamos a hacer depuramos completamente acelerar con total seguridad. La semana pasada para a dialogar por el pacto. Es un tema que lo vamos a charlar. Políticas y programas. Y entonces vamos y la ciudadanía va a aparecer. ZYD 654, canal FM 240, frequência 95.9 MHz, uma emissora do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, desde 1989, o seu rádio com muita luz e alegria. Discípulos
Se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Ondas curtas 1. Escuchar ahí las señales de, ¿cómo es que le llama ahí? De, cuando está por empezar Ondas curtas 2. la tenita ahí colgando ahí de la mesita de luz y estaba la radio ahí. Là điện thoại iPhone được lắp bánh. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu có hàng chục. 其首都功能定位，大力发展先进生产力，以高湖南。在于习近平新时代中国特色社会主义思想经验，扎实推进乡村全面振兴，抓好卫生健康工作，保障人民健康。沈毅时说。